Bom dia, Aguinaldo. Tudo bom? Tudo bom? E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá. A sócia vai entrar hoje? Vai. Eu só estou aguardando ela aqui. Ela está acabando de me mandar a mensagem aqui. Uhum. Tá Eu bom, acho que o Daniel vai entrar também. Só um tá minutinho. bom. Deixa eu só fazer uma. Aliás, vamos esperar eles entrarem, aí eu faço a apresentação de todo mundo. Claro. Tá? Aí, Rafael, depois desse material que vocês fizerem a apresentação hoje, não esquece de enviar também. Eu vou te passar o contato do Gabriel. A gente tentou fazer aquilo que você pediu, um pitch, mas como é uma coisa com base científica muito aprofundada, não dava para fazer aquele pitch de startup, né? Assim, muito reduzido. Senão É fica. mais para ser mais objetivo na apresentação. Eu não tinha tanta hora marcada e relógio apertado quando a gente se falou da primeira vez, né? Agora, com todos, a gente tem reunião de hora em hora. Não, sem problema, sem problema. Entendeu? Então, é mais para que a gente possa explorar mais com você os pontos que os demais componentes aqui da mesa estejam apresentando ou percebem. Tá bom? Não, perfeito, perfeito. Se vocês quiserem, só um minutinho, que eu vou olhar aqui a Mariana. Bom, eu vou ir compartilhando a apresentação aqui também. Qualquer coisa eu faço a apresentação e vejo se ela já vai entrar. Porque, só te explicando também, pessoal, ela acabou de ter neném. Ela está com o neném recém-nascido. Aí você sabe como é que é, né? Então é bem complicado. Sim. Aí, ela... Oi? Respondeu? Viu, Rafael? Aqui nós temos o Gabriel, que é o head de operações que fica lá em Luiz Eduardo Magalhães. Nós Eu não temos. estou escutando. Não está escutando? Só um minutinho. Eu vou sair e vou entrar. Eu já sei o que aconteceu. A Mariana. Bom dia, Mariana. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que tá o neném? Tá ótimo, melhorou bastante. Legal. O Rafael saiu para entrar de novo. Parece que ele estava tendo problema lá de conexão. Ah, tá. Deixa eu olhar com ele, só um minutinho. Oi, Rafael. Melhorou? Está escutando? Agora sim. Agora sim. Tá. Ótimo. Então, como eu estava falando, nós temos aqui presentes o Gabriel. O Gabriel é o head de operações, ele fica em Luiz Eduardo Magalhães hoje, tá? Temos o João Vitor, que é um especialista aí na área de montagem de esquemas matemáticos, estatísticos, e está nos ouvindo também o Pompeu, que é o CEO da Ciclo. Então, a ideia é fazer a apresentação, né? Fazer aquele pitch o máximo possível focado naqueles pontos que a gente compartilhou. Vamos estar interagindo ao final da apresentação com algumas perguntas, só para elucidar algum ponto que tenha ficado aí dúvida. E depois nós vamos deliberar. Então, fica alguns membros da Ciclo, a gente conversa e vamos ver se a gente consegue dar sequência ou fazer algum tipo de recomendação para vocês. Beleza? Perfeito. Rafael. Pode começar? Manda bala. Bom, deixa eu só... Bem, dentro daquilo que a gente conversou, eu vou explicando para vocês como é que surgiu a empresa, né? Antes de qualquer coisa. Eu e a Mariana, a gente já tem um relacionamento de algum tempo aí, né, Mari? De amizade aí. Eu acabei conhecendo ela por causa de outro projeto que eu tinha com insetos, há alguns anos atrás. Eu conheci ela foi me apresentada dentro da UFMG como
como referência na área de produção de insetos, né? E ela trouxe algumas ideias, algumas soluções que eu não conhecia na época, né? E com base nessas soluções, nessas ideias, eu chamei um outro amigo meu também, que é o Daniel, que é formado em física, trabalha com essa parte de desenvolvimento de projeto, automação também, alguns outros conhecidos nossos, e a gente começou a desenvolver soluções para a parte de automação e produção em larga escala dos insetos. O objetivo nosso na empresa é transformar os rejeitos orgânicos. Quando eu falo rejeito orgânico, no caso o BSF, é basicamente qualquer rejeito orgânico, desde o lodo de estações de tratamento de água até restos de produção agroindustrial, como tem na Emater mesmo que a gente está conversando, restos de produção de cenoura, milho, diversas produções, restos de produção de laticínio também, e também estercos e fezes também, como esterco bovino, esterco suíno, esterco de granjas também. Todos esses tipos de esterco a gente consegue processar e trabalhar com eles com o BSF. Aqui em relação aos problemas e às oportunidades que vem com esse projeto também. O BSF, a Mari depois vai explicar melhor, de todos os insetos que a gente analisou, isso tem uma gama muito grande de insetos, o único que tem um comportamento e tem as características certas para a produção industrial e também com uma qualidade muito boa, tanto de proteína quanto de óleo, e também para consumo de rejeito orgânico, é o BSF. Qualquer outro inseto, assim, dos vários que a gente já estudou, a gente não consegue nem dar a escala industrial para ele, ou a gente não consegue tornar o processo de manejo dele um processo muito eficiente. Já com o BSF, a gente vai mostrar aqui ao longo da apresentação, todo esse processo fica um pouco mais simples. É claro, tem que implementar algumas inovações, algumas coisas que a gente teve que desenvolver, teve que inventar, mas o processo fica mais simples. Aqui, em relação aos problemas relacionados à parte de rejeitos orgânicos, que é a emissão de metano, contaminação por chorume, a atração de pragas e doenças, gasto com infraestrutura de transporte e logística, gastos com terra, como aterro sanitário. Isso daqui, em Minas Gerais, é um problema seríssimo, tanto que a gente está fechando uma parceria com a SLU aqui, que é o sistema de limpeza urbana aqui de Belo Horizonte, um parceiro nosso, está ajudando a gente a fechar uma parceria lá dentro. Outros problemas que vêm também com a aplicação do inseto é o preço. Um ponto interessante do inseto, ele não tem variação como qualquer tipo de cultura, igual soja, milho, essas culturas assim. Tendo acesso à matéria orgânica, ele tem uma produção basicamente estável. A produção dele não vai variar muito. Então, você tem essa constância de produção, você tem uma constância de preço também. Então, você tem meio que uma previsibilidade qual que vai ser o preço da sua farinha de proteína ali ao longo do tempo. A palatabilidade. Isso daí é uma coisa muito interessante, que dentro dos testes que a Mari fez também, um dos problemas que tem é até o frenesi alimentar por parte dos frangos e peixes, porque a ração se torna mais apetitosa para o peixe. E basicamente a alimentação natural daquele animal ali. Então, assim, isso traz uma série de benefícios, como melhora na qualidade da proteína, da carne, melhora na imunidade dos animais também, e também eles consomem mais a ração, então você tem menos perda de ração, porque ela se torna mais saborosa para os animais também. E a segurança do produto também. E aqui nossa solução. Aqui está falando... Esse dado é um dado um pouco subjetivo. Aqui está falando que são 37 milhões de toneladas de lixo orgânico no Brasil. São 37 milhões de toneladas de lixo orgânico quando a gente pensa na base geral de lixo orgânico, que é restos de comida, desperdícios desse tipo. Quando a gente leva isso para o esterco e para o lodo de estações de tratamento, são mais de 200 milhões de toneladas todo ano no Brasil. Então, assim, é uma quantidade muito grande de rejeito que a gente tem, e só 1% desse rejeito é tratado e processado no Brasil atualmente. Aqui são os produtos que saem do BSF,
que é a larva em si, seca, né? A proteína, a farinha de proteína de altíssima qualidade. Existem comparações entre a farinha de proteína do BSF e a farinha de proteína, o farelo de soja e de milho também. E enquanto o farelo de soja tem 36% de proteína, o do BSF chega a 58%, além de ter uma cadeia de aminoácidos e ácidos graxos mais completa do que a soja. E sendo uma farinha de origem animal, ela é uma farinha de alta qualidade. E a soja, sendo uma farinha de origem vegetal, é uma farinha de proteína de baixa qualidade. A questão do óleo também, o óleo do BSF, ele tem 40% da larva, 30% a 40% da larva, acaba virando óleo durante o processo de graxaria dela. Nesse óleo, você tem duas coisas que você pode fazer. Você pode usar ele tanto para produção de ração também, produção de ração para frango, peixe, ou você também pode usar, devido à quantidade excessiva, até talvez não tenha mercado para essa quantidade de óleo, para a produção de biodiesel também. É um óleo extremamente rico também e pode ter várias funções dentro da produção. A reciclagem de matéria orgânica, isso é um outro ponto muito interessante, que alguns materiais ficam muito difíceis você você dar a destinação correta para ele. Por exemplo, a questão do lodo, a gente teve algumas conversas aqui com empresas de saneamento, inclusive em São Paulo, se eu não me engano, a Sabesp em São Paulo, ali em Suzano, eles têm uma área de desova de lodo lá, que eles gastam um absurdo com isso. Cerca de R$270 por tonelada de lodo. Que eles têm que dar destinamento para esse lodo. Então, eles têm duas formas, que é a aterragem do lodo e também a queima do lodo, que é caríssimo. Para eles, nem compensa mais fazer isso. Isso entra como uma solução também. Outro ponto aqui, na SLU, a coleta seletiva aqui em Belo Horizonte, principalmente para as empresas, né, para a indústria, empresas, ela não é maior porque não existe espaço nem local para fazer a destinação da matéria orgânica. Esse processo resolveria o problema também da coleta seletiva aqui, que é um teste que a gente já está em processo de fazer aqui em Belo Horizonte. Agora, Mariana, você quer dar continuidade? Sim, pode ir passando. Tá. Aqui, deixa eu ver esse slide aí. Aqui é um fato importante que a gente tem em relação a várias pesquisas, é que esse inseto ele pode ser usado para duas finalidades principais. Quando a gente usa ele para reciclagem de matéria orgânica, a gente tende a usar uma quantidade muito grande de larva de uma única vez, para que essa reciclagem aconteça o mais rápido possível, porque matéria orgânica tem uma grande quantidade o tempo todo, todos os dias, né? Então, a tendência é ter uma quantidade grande de larva, só que com um peso menor. Já na questão da engorda das larvas, quando a produção ela é totalmente voltada para a produção dessa proteína, então a gente coloca uma quantidade menor de larva e deixa essa larva se alimentando durante 15, 20 dias, que é o ciclo dela normal, tempo normal, que é mais ou menos esse tempo, de 15, 20 dias no máximo, para ela se transformar em pré-pupa. Então, a gente vai ter uma quantidade de larva menor, só que com peso médio maior. Então, a nossa intenção também é chegar no meio termo para a gente ter uma quantidade boa de larva, com um peso satisfatório, mas que essa reciclagem também aconteça num tempo bem reduzido. Pode passar. Então, aqui a gente tem o subproduto, que é o FRAS. O FRAS, ele é o esterco dessas larvas, que quando elas estão consumindo aquele material, elas também vão produzir o próprio esterco dela. E o FRAS, ele pode ter a principal aplicação, que é como adubo. Ele é um composto químico muito rico, mas aqui a gente conseguiu um dado científico que é só em relação ao nitrogênio, fósforo e potássio, em comparação com o esterco de ave, suíno e bovino. Aqui nesse material, misturar A, B e C e densidade larval em relação ao mix que eles fizeram de rejeitos para fazer essa pesquisa. Então, são vários tipos de matéria orgânica, tem resto de cantina, resto de supermercado, aquela questão
os rejeitos de agroindustriais, então foram feitos vários tipos de mistura e 2 tipos de densidade larval, que é o que eu falei anteriormente, né? Alta densidade para diminuir esse material em pouco tempo, ou o contrário. Então, a gente percebe que a quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio, principalmente nitrogênio e fósforo, ela é um pouco superior, em alguns casos, que o esterco de aves, bovinos e suínos, que é o comumente utilizado. E o interessante disso é que existem testes para o FRAS, para produção de flores e produção de alguns frutos, como manga mesmo. E a melhora na produção e na qualidade tanto na flor é absurda, chega até 70% de melhora na qualidade da flor, de produção de flor, e na produção da manga chega até 30% na melhora na produção de manga também. E foram dados que aí de testes de outros lugares também, não fomos nós que fizemos, foram outras pesquisas, mas que já demonstraram isso também. Sim. Pode passar. Então, as vantagens da produção. Para a criação de inseto, a gente vai estar sempre procurando comparar com soja, né, que é a principal proteína da alimentação animal. Então, a comparação em relação ao espaço para produção, ela é infinitamente menor. Para você produzir um inseto, você não precisa de hectares e hectares. 1 metro quadrado é um mundo para um inseto. Então, aqui em comparação com a produção de soja, ainda tem a questão do custo, né? Que a estimativa da produtividade da soja, ela é de 50,6 sacas por hectare de plantio, e dessas 50,6 sacas, 41 sacas, elas são correspondentes só ao pagamento da produção, né? O restante que seria o lucro da produção. Para a produção de BSF, mais para frente o Rafael vai explicar a parte do nosso protótipo, um hectare para a produção de inseto é uma quantidade, assim, gigantesca mesmo. Daria para produzir toneladas e toneladas de inseto em um ciclo muito menor. Então, se a gente for comparar também ao ciclo de vida desse inseto, que é desde do ovo até o adulto, novamente, daria 30 dias no máximo, quando o ciclo é um pouco alongado. E para a soja, nem comparar esse tempo, né? Quer falar alguma coisa, Rafael? Não, é isso que eu ia falar. 1 hectare, para o nosso modelo, que a gente vai chegar na parte, a gente criou um modelo industrial, sem contato humano, né, com baixíssimo contato humano. A gente consegue produzir até 2.000 toneladas mês de farinha de proteína. Claro, você tem os outros substratos, né? Dentro disso, o óleo, o FRAS, o ganho pelo recebimento da matéria orgânica. Então, assim, é uma diferença muito grande. Sim. E também tem relação, por exemplo, às necessidades da soja, que precisa do preparo do terreno, tem o plantio, tem o adubo, tem a semente, tem a qualidade de tudo isso. Já para a alimentação das larvas, a gente vai precisar basicamente dos rejeitos, que seria um material que viria de graça, ou de graça não, a gente ainda receberia para estar alimentando esse inseto, e não tem nenhum tipo de problema, porque rejeito é uma coisa que não falta, muito pelo contrário, vai sobrar o ano inteiro, a vida toda vai ter rejeito, então a gente estaria fazendo uma produção sem nenhum custo inicial em relação à alimentação dessas larvas. Pode passar, Rafael. Então, aqui, o resíduo orgânico, que é um problema para as indústrias, um problema ambiental, ele seria, primeiramente, uma forma de recebimento da empresa, igual o Rafael falou, que era R$270 a tonelada, no caso do lodo, né? O lodo é um pouco mais caro. Porque ele é bem mais complexo, né? Ele é um problema muito maior. Dos problemas que a gente viu até agora, o lodo seria o maior de todos, né? Uhum. O lodo é um pouco mais caro, mas o recebimento de rejeito orgânico, assim, fica por volta de R$130 a R$160 a tonelada. Pois é, isso já é uma fonte de recebimento da empresa. Então, uma segunda fonte seria, depois desse recebimento, esse material passaria por um processamento, uma trituração, uma inoculação, dependendo se valesse a pena, que a gente vai estudar ainda direitinho, em relação a algumas bactérias para fazer uma pré-digestão. Então, elas iriam para a alimentação e engorda dessas larvas de BSF e já se tornariam o nosso produto principal e o subproduto, que é a proteína, e o subproduto FRAS. E outra coisa que acontece é que as larvas, elas produzem uma certa quantidade de gases, como qualquer ser vivo, né?
Então, a gente já tem alguns estudos em relação ao metano, por exemplo. Esse metano, ele poderia ser 100% aproveitado durante o próprio processamento da empresa, o processamento desse material dentro da empresa. É porque o sistema nosso, só explicando para vocês, o nosso sistema é um sistema fechado. A gente vai chegar na parte de mostrar para vocês. Então, são caixas fechadas onde tem circulação de ar. Então, a troca de ar já é feita normalmente, até para as larvas poderem respirar. Dentro disso, a gente está trabalhando com uma outra empresa para trabalhar com acumuladores de gás, onde você tem a retirada do metano, né, durante o processo de ventilação, e você tem um acumulador de gás lá, onde você pode usar esse metano para queima dentro de um motor Otto e produção de energia. Você quer falar, Maria, ou você quer que eu fale? Pode, tu que sabe. Não, pode falar. Tá bom, então o diferencial da produção seria a automação do processo. Como o Rafael falou, eu trabalho com insetos desde a minha graduação, e uma observação que eu fiz durante esse tempo de pesquisa é que realmente inseto é uma novidade para muitas pessoas. Quando a gente começa a falar das vantagens que o inseto tem, todo mundo fica maravilhado. Depois de romper a barreira do preconceito, todo mundo fica muito maravilhado com isso. Só que o que chegava à conclusão é o seguinte: se você falar que o inseto ele tem 1000 vantagens, ele recicla isso e aquilo, e alguma empresa virar e falar assim, tá bom, eu gostei, então eu quero 1 tonelada por mês. Nenhum lugar até hoje que eu conheço conseguiria produzir 1 tonelada por mês, porque é tudo muito artesanal. Nos laboratórios que eu fiz pesquisa, a gente ficava o dia inteiro passando, peneirando com peneirinha de cozinha, fazendo tudo de forma muito artesanal, gastava muito tempo para produzir uma quantidade pequena de inseto. Então, a automação desse processo é uma vontade que eu comecei a ter há muitos anos, por conta das vantagens, e que isso tem que ser produzido em uma larga escala, igual qualquer outro tipo de produto, né? Então, o diferencial seria a automação do processo, esse design voltado para modularização. Então, a escala seria completamente aumentada ou diminuída de acordo com a necessidade do local, e a segurança da produção, que é uma coisa que muitas pessoas que têm preconceito com inseto também se preocupam. São 2 questões de segurança. A primeira é a segurança alimentar. A gente tem várias pesquisas mostrando que é um inseto seguro, a proteína é de qualidade. Tem pesquisas mostrando que quando eles fizeram a reciclagem de esterco de aves, principalmente contaminados com salmonela resistente ou não resistente a antibiótico, o trato intestinal do inseto conseguiu mitigar essa bactéria. Ela também tem alguns artigos científicos mostrando que ele conseguiu reduzir a carga de metais pesados, também de resíduos, tornando aquele frax e a proteína consumível, sem problema nenhum. E outra questão da segurança é a questão da produção. Então, a gente está fazendo um projeto em que esse inseto, como é um sistema fechado, que ele não consiga fugir lá de dentro. Apesar de que, se ele fugir, ele é um inseto que ele já é encontrado no Brasil, por exemplo, muito comum. Aqui não seria problema. Esse inseto ele não é praga de nenhuma cultura, ele não tem costume de varigeira, por exemplo, ele não traria nenhum tipo de problema. Mas como a gente vai produzir toneladas e toneladas, não seria nada interessante nenhuma fuga. Então, a gente já tem no nosso sistema 3 níveis de segurança. O primeiro nível é que no próprio módulo de engorda ou de produção das moscas, é fechado, então ela não conseguiria fugir com facilidade, né? O segundo seria, dentro do galpão da criação, teria armadilha luminosa, que atrai as moscas, que é comum atrair aquela luz azul, atrairia e mataria as moscas que fugiram, e armadilha adesiva, que também mataria porque ela cola no adesivo. E no terceiro sistema de proteção seria do lado de fora. A gente usaria inimigos naturais dessas moscas, que seriam aves e peixes. A gente faria ao entorno do galpão de criação um lago artificial e uma faixa de terra com aves, seria galinha ou pato, por exemplo, que acabaria consumindo os que conseguissem fugir dessas 2 outras barreiras de proteção. Então, assim, a gente fez isso, né, Mari? Foi até a pedido de um edital que a gente está tentando. É completamente desnecessário. O sistema é todo fechado. Para um inseto fugir de um sistema fechado, de concreto, ele não é um inseto, ele é o Hulk, né? Então,
Essa pessoa que fez essa sugestão até usou a comparação com Fukushima, que Fukushima tinha mil e um sistemas de proteção e o único que deu errado por conta de uma falha humana fez aquilo tudo. Então, a gente vai exagerar, né, para evitar qualquer tipo de problema. Então, esse sistema integrado, ele possibilita a produção, em forma resumida, de farinha de proteína de larva de BSF, o óleo que será extraído, né, desse inseto desidratado, o FRAS, que é o subproduto, e o metano, que seria para a produção própria de energia. Pode passar. Então, agora o Rafael vai falar em relação ao tamanho do mercado e o projeto em si. Bom, dentro daquilo que a gente conversou, a demanda por tratamento de lixo orgânico no Brasil, só das empresas de saneamento, que eu tive acesso, um dos parceiros nossos nesse projeto é o antigo presidente da ABS, Associação Brasileira de Empresas de Saneamento, que é o Rogério, perdão. O Rogério me passou alguns dados em relação a isso, e é uma demanda, assim, absurda e é um problema quase que social no Brasil hoje. Então, em alguns lugares, por exemplo, em São Paulo mesmo, na região, no ABC Paulista, um dos problemas que eles estão tendo é porque não existe mais lugar para eles mandarem os rejeitos que tem de produção lá, principalmente na parte de tratamento de água. Não existe mais uma forma de dar destinamento para isso. É um mercado gigante, é um mercado que paga bem, é um mercado que provavelmente só tende a crescer, né? A população humana só tende a crescer, então, consequentemente, é um mercado que tende a crescer no Brasil e no mundo. A demanda por ração animal, a proteína para ração animal, eu não preciso nem falar, né? Vocês estão de agronegócio. Basicamente, boa parte do agronegócio do Brasil é a produção de grãos para exportação, para a produção de ração animal, e esse tipo de projeto é replicável em qualquer lugar do mundo. O BSF é um inseto que basicamente é encontrado no mundo inteiro. Da Europa até a África, você vai encontrar o BSF. Então, é um inseto comum, é um inseto de fácil manejo, e com uma capacidade de modularização e produção disso para atender essa demanda de processamento de lixo orgânico absurda. E a demanda por FRAS é muito, muito, muito grande também. Essa demanda por FRAS não é um número que a gente tenha palpável, mas basicamente o seguinte: se a gente consegue produzir um adubo orgânico de alta qualidade, em larga escala, e que tem um preço acessível para o produtor, provavelmente ele vai dar preferência a esse adubo, entendeu? Isso é uma coisa que a gente não consegue ter um dado afirmativo de quanto que a gente vai conseguir vender de FRAS, qual o valor que a gente vai conseguir, mas é um adubo de altíssima qualidade, ele é um adubo com comprovação científica, ele melhora a produção de frutas e flores, e que tem uma demanda aí no mercado gigante. E a produção de biodiesel e de óleo para ração, só para você ter uma ideia, atualmente no Brasil são produzidos 46 bilhões de litros de diesel por ano. Desses 46 bilhões de diesel, 10 bilhões são de biodiesel. E a tendência é que aumente essa produção de biodiesel. Mas um dos problemas também é porque o preço do óleo e das graxas não são baixos, entendeu? Se a gente consegue diminuir esse custo para os produtores de biodiesel mandando o óleo de BSF, provavelmente também torna o biodiesel mais atrativo e mais interessante para a produção. Em relação ao público-alvo nosso, a gente tem 3 frentes de público-alvo, que é de tratamento. A frente de bioconversão, de consumo de rejeito orgânico. Todos esses 3 rejeitos orgânicos aqui, o resto de alimentos, o adubo, né? O adubo não, o esterco de frango, de porco, de boi, e o lodo de estações de tratamento, todos eles pagam para que a gente receba esse rejeito orgânico e processe ele de destinação para ele. O outro é a criação de animais com a ração,
Basicamente, peixe e frango são os principais, principais clientes nossos. O BSF, a farinha de BSF não pode ser usada para consumo bovino, por causa de regulamentação do MAPA, mas para peixe, frango e porco, ela já tem liberação do MAPA para isso. O óleo para biodiesel, para produção de biodiesel, e a frente de biofertilizante, né, como eu tinha falado do FRAS lá. Em relação à concorrência, basicamente, produção de soja, a farinha de BSF tem que se equilibrar, como é um produto novo no mercado e que os produtores ainda não conhecem, não entendem muito bem, provavelmente a gente vai ter que competir com um preço abaixo do farelo de soja. Outros produtores de BSF, mas como a Mariana falou, são produções extremamente artesanais, então não chega nem a ser um competidor direto. E produtores de proteína de ração alternativa, como farelo de osso, farelo de vísceras, né? E farelo de sangue de boi, etc. A nossa equipe, eu, que trabalho com a parte financeira e gestão de viabilidade de negócio, a Mariana, que é pesquisadora, doutorada na área, e o Daniel, que é responsável pela parte de desenvolvimento, organograma, a parte de produção dos protótipos também, ele cuida dessa parte toda. E o modelo de negócio, de monetização. Aqui, o valor da farinha de proteína custa por volta de R$1.000 a tonelada, por volta de R$800 a R$600 abaixo do farelo de soja. O óleo custa por volta de R$2.000 a tonelada, também por volta de R$800 a R$900 abaixo do óleo de soja. E o FRAS, o valor do FRAS no mercado hoje é R$14.000 a tonelada. Mas como é um produto, como eu falei, artesanal hoje, ele tem esse preço porque tem pouca oferta. A gente estima que vai ficar por volta de R$900 a tonelada, que fica abaixo do valor do adubo químico, né? Do NPK. Basicamente isso. A forma de modularização, isso daqui são só dados sobre o tratamento dos resíduos. Isso daqui é um dado que eu mando para vocês dão uma olhada. Isso daqui é bem específico mesmo, e eu vou ficar meia hora só explicando isso daqui para vocês. Deixa eu passar aqui. Aqui, da escalabilidade, que é o mais importante. Como eu falei para vocês, a gente montou um sistema de forma modular. Então, o que isso permite? Permite com que a gente faça isso com um custo baixo, de forma replicável, e que tenha o mínimo de contato humano possível. E essa parte é a mais importante, porque a gente usa a biologia do próprio animal. Isso daqui é o galpão de cria, que a gente desenvolveu. No galpão de cria, os animais em estado de pulpa, eles eclodem, né, em moscas, entram nessas partes brancas que vocês estão vendo aqui, deixa eu passar, nessas partes brancas aqui, entram nessas partes brancas, fazem o depósito dos ovos, esses ovos eclodem, caem na tubulação, e eles são guiados através de um duto até as caixas de engorda, que é essa caixa daqui. Depois que ele passa pela caixa de engorda, ele passa por um processo ele passa por um processo onde... Mariana, você quer explicar essa parte? Porque eu acho que é mais técnico, você vai saber explicar melhor, que é o processo de manejo dele. Tá bom. Essa parte aqui, à direita mesmo, né, é onde o inseto vai depositar os ovos. Aqui é o moscário, né? É onde as fêmeas vão depositar os ovos. Pode passar para frente. Aqui, à direita tem o lugar onde elas vão depositar os ovos, e esses ovos vão eclodir e vão cair numa tubulação, em que essa tubulação vai levar todo esse material para as caixas, as gavetas de criação. Esse inseto,
ele tem uma característica que ele é criado durante a fase larval, ele fica mergulhado no resíduo, em um local escuro. Então, a gente não precisaria de ter um gasto energético com iluminação. Então, depois essas larvas vão ser, como é que fala, gente? Elas vão ser carregadas, né, para a tubulação de engorda, que seria essa gaveta. Pode passar. Eu acho que o Daniel esqueceu de colocar o resto das coisas. Bom, no galpão de engorda, a gente teria várias gavetas de criação em que essas larvas receberiam o alimento de acordo com a demanda, e depois, elas, seguindo o ciclo biológico delas, elas iriam, quando elas chegam na fase de pré-pupa, sair desse local, procurar um local seco. Enquanto elas são larvas, elas ficam no local úmido e escuro. Quando elas vão para a fase de pré-pupa, elas saem do resíduo, que é uma coisa que ajuda muito na produção, ela sai de lá e vai procurar um local seco e claro, para depois se transformar em uma mosca. Então, elas saindo dessa parte, como a gente vai utilizar um sistema de matrizes, todas essas larvas, elas seriam abatidas e desidratadas para seguir o processamento. No sistema de matriz, a gente teria uma quantidade de larva que receberia uma alimentação diferenciada para aumentar a fertilidade e o tamanho final das larvas. Então, depois dessa parte aqui, elas seguiriam um processamento em que elas seriam abatidas na água quente e, como teriam duas frentes, ou elas seriam desidratadas e virar a proteína, que seria só desidratar e virar o farelo, ou o óleo seria desidratar, virar farelo e prensa. Pode passar. Acho que acabou, Mari. A apresentação que eu peguei, eu acho que é a apresentação errada. Eu estou tentando achar. Todo esse sistema, ele conta com sensor de temperatura e umidade, que é uma questão muito importante para esse inseto. A temperatura, o sistema teria uma temperatura constante, entretanto, o inseto ele tem como uma das características, para colonizar esse material, ele eleva a temperatura em mais ou menos 35, 38 graus. Até esse calor gerado pelos insetos pode ser aproveitado. Ele faz isso para que ele seja o único colonizador daquela matéria orgânica, então nenhum outro tipo de inseto conseguiria entrar ali, colonizar e competir com ele. E realmente é um calor muito intenso perto das criações. Então, a gente faria de tudo para conseguir ainda aproveitar esse calor gerado, porque a gente vai ter uma quantidade muito grande de insetos gerando calor dentro de um galpão fechado. Então, essas questões que a gente coloca aqui do galpão de engorda, do módulo de criação, tudo está voltado para isso. Um sistema fechado, com pouco contato humano, ser o máximo possível automatizado, e aproveitando todas as características que esses insetos produzem, tanto os gases quanto o calor, e principalmente respeitando e aproveitando o ciclo de vida do inseto. Esse inseto ele já tem várias características que facilitam a criação dele em larga escala, principalmente esse comportamento de sair do resíduo. A gente teria que investir numa peneiragem de uma quantidade muito pequena de material, que como um inseto, lógico que ele vai ser competitivo entre a espécie dele também. Então, uma quantidade de inseto vai sair do resíduo e uma outra quantidade vai ficar. Então, chegando num certo ponto, a gente teria os sensores que analisariam essa condição e fariam a peneiragem do restante dos insetos que estão ali mergulhados no frasco. Seria dessa forma, a gente não conseguiria falar muita coisa em relação aos módulos de criação e essa questão automatizada, porque é a menina dos olhos da nossa empresa, né? Então, a gente precisaria de estar avançando muito mais para chegar nessa parte. Mas, de forma geral, está bem adiantada. Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês aqui também, pessoal, para explicar o ponto que a empresa está. Semana passada, eu tive uma reunião dentro da Emater. Não sei se vocês conhecem, que é um órgão aqui de Minas Gerais. Na Emater, eu consegui um acordo lá na Emater, onde a gente vai começar um protótipo interno lá dentro da Emater para destinamento de algumas produções de restos de fruta no norte de Minas. E também aqui dentro da SLU. O que falta para a gente nesse momento, para ser bem honesto, não é nem a questão financeira, porque a parte financeira, por parte de edital e de outros acessos que a gente está tendo, a gente está conseguindo resolver.
é mais a parte de profissionalização e organização da empresa, que ainda não está bem estruturada. É isso que a gente está precisando nesse momento na empresa. Caso vocês tenham interesse, eu posso mandar o material para vocês também. Eu peço até desculpa, que está um pouco incompleto aqui, porque o Daniel não me mandou o restante no restante dos modelos, mas eu posso enviar para vocês também, vocês dão uma analisada na documentação, no que a gente tem também de possibilidade de negócio, e vocês olham se é interessante para vocês. Legal, Rafael e Mariana, obrigado. Uma pergunta que eu tenho para vocês em relação a que estágio está esse módulo de criação. O que eu quero dizer, vocês têm a propriedade intelectual, registro de patente ou pedido de registro? Vocês já fizeram algum protótipo? Como é que está? Está só nos desenhos? A gente já fez protótipo, mas a gente não fez pedido de patente. A gente não fez nenhum pedido de patente, até porque tem coisas que a gente tem que melhorar dentro do processo simples. Dentro do que a gente fez, é possível tirar 7 tipos de patente do que a gente já desenvolveu. Só que você tem, quando a gente mostra isso, é um sistema inteiro. A gente mostra os módulos, mas os sistemas interagem como um sistema só. Então, assim, algumas coisas que a gente está fazendo têm que ser aperfeiçoadas, têm que ser melhoradas, têm que ser testadas e melhoradas. E antes de pedir patente, a gente pretende aprimorar alguns desses pontos no projeto. Coisa que até o final desse ano a gente acredita que já vai ter terminado. Mas, em si, a gente não pediu patente, mas a gente pode pedir a qualquer momento, acredito. Não, perfeito. Isso a gente poderia ajudar também. Agnaldo, só mais uma pergunta para eles. Vocês sabem quanto tempo vocês levariam para ter autorização de criação desse tipo de mosca pelo mapa? Já é uma coisa que o mapa... Eu vou mandar para o Agnaldo aqui um documento do mapa, que o mapa mandou. Vou mandar para você também. Sobre exatamente isso. Nesse mês saiu, né, um documento específico para inseto, que foi um marco para quem trabalha criando inseto, né, porque antes não tinha. O pessoal tinha que ficar aproveitando legislação de outros tipos de animais para criar um inseto. Aí esse mês, né, porque o mês ainda não acabou, saiu o documento totalmente voltado para a criação do inseto. Acho que está aqui, achei. Mas segue, Rafael. Não, Depois a gente vai ver toda a parte de documentação. Tá? Vamos aproveitar essa... Não, basicamente... A parte de modularização nossa é um processo complexo, não é um processo simples. A gente está falando de 2.000 toneladas mês de produção. Então, assim, algumas coisas, eu estou sendo completamente honesto com vocês, vão precisar de refinamento, entendeu? Até para a gente atingir uma escala industrial desse porte. Mas é um processo normal, como qualquer empresa passaria. Depois do processo pronto, refinado e bem aplicado, a ideia nossa é fazer licenciamento da tecnologia. A gente vai licenciar a tecnologia para outros produtores e a gente vai fazer a administração, a parte de melhoramento genético das larvas e de administração das indústrias. E o investidor, no caso, né, o produtor, vai ficar ali com parte da produção, como qualquer outro licenciamento de tecnologia. Tá, Bom, vocês já têm um módulo funcionando num pesqueiro, não é isso? Mas é uma coisa... Não. A gente tem uma coisa em escala laboratorial, uma coisa pequena, onde a gente fez os testes do produto, né? Dos conceitos, se funciona ou não funciona. O que a gente vai fazer agora é um módulo de produção para atender uma granja, né? E uma empresa de piscicultura. O que a gente vai fazer agora é levar ele para atender a demanda real de um cliente. Ele tem uma demanda por uma certa quantidade de proteína, a gente vai atender especificamente a demanda dele, e ali a gente vai fazer esse refinamento. É uma granja em Pará de Minas, com 35.000 aves. Tá, em que pé que está essa negociação? Quando é que vocês iniciam?
a montagem lá Provavelmente esse mês da fábrica. a gente já começa a parte de mapeamento da terra, né? Onde que a gente vai colocar, como que vai ser a parte de construção, e quem vai arcar com isso vai ser a cooperativa da região. Ok. Mas é uma produção bem menor, é uma produção de 114 toneladas mês. Então, é uma produção infinitamente menor do que as que a gente já desenhou. Entendi. Gabriel. O delay é meu mesmo, viu, na internet. Não, eu acho que não tenho muitas perguntas. Eu queria dar uma olhada nesse material e depois a gente te encaminharia outras perguntas um pouco mais detalhadas com relação à empresa, né? Achei a tese bastante Claro. interessante. O custo é bem bacana. Enfim, eu queria saber também de vocês, vocês já falaram que vocês têm acesso a verbas, talvez de projetos aí, não sei muito bem de onde, vocês devem ter ganhado alguma verba, mas esse valor seria suficiente Não, a para gente vocês não ganhou construírem um nenhuma verba. laboratório? Não, Tá. a gente não Mas ganhou dinheiro nenhuma não é um verba. A gente está problema, né? entrando com... pelo que a gente já conversou com o próprio mapa, com a própria Emater aqui e com a Granja também, a gente conseguiu dinheiro para aplicar os projetos, não é problema. Até via BNDES, porque que acontece? Se for a gente como empresa solicitando esse tipo de verba, a gente não vai conseguir, entendeu? Mas as empresas parceiras, eles já têm lastro, já têm estrutura para isso, coisa que a gente não tem. E como esse projeto ele está dentro de uma série de parâmetros de ODS da ONU e de princípios de agricultura sustentável, de agricultura de precisão também, então a gente consegue uma série de incentivos, governamentais também. Como, por exemplo, o da Granja, que é da cooperativa daqui de Pará de Minas. E vai ser via BNDES. Legal. Ou seja, vocês têm o dinheiro para a criação desses equipamentos e a criação do laboratório, a montagem? Ou vocês teriam? Como é que vocês imaginam esse horizonte? A gente vai ter, mas isso não vai ser nosso, né? O que a gente vai aplicar é a tecnologia. O dinheiro vem do parceiro, vem do dono da granja, não é nosso o dinheiro. Então, vocês montariam na granja, no piscicultor, vocês montariam uma caixinha dessa de criação? Não. Não, né? Então. Até porque a empresa é nova, é uma empresa sem faturamento, sem lastro, entendeu? Não é possível, é muito difícil a gente conseguir qualquer tipo de incentivo desse sem nenhum tipo de lastro por trás. Então, o que a gente fez foi fazer parcerias com a Emater, Granja, Piscicultura, para que esses parceiros que já têm lastro, já têm histórico, já têm acesso a crédito e a fundos de fomento, nos auxiliem, a gente entra com um projeto, eles entram junto com a gente com um projeto, e assim eles nos auxiliam com recurso e com a área e a disponibilidade de matéria orgânica para a gente fazer a implementação do projeto. Mas o dinheiro não vem para a nossa empresa, não, vai para a empresa do parceiro. E aí ele disponibiliza para a gente, executar o projeto. Legal. Aguinaldo, alguma pergunta? Não, eu acho que vamos receber esse material, então, para a gente fazer uma análise interna, né? Porque a parte de fundear, de fazer o funding aí da operação de montagem, eles têm já isso bem resolvido. Né? Eu acho que é a mesma situação que falamos um pouco mais cedo, é de formatar a solução como sendo um produto para oferta. Né? Exatamente. Então, isso daí que o Rafael e a Mariana têm muito claro que seria um dos grandes aportes aí da Ciclo, né? Então, utilizarmos o nosso know-how para auxiliá-los na formatação disso daí.
É porque a parte nossa de fazer a coisa, fazer a tecnologia funcionar, já está claro para a gente, entendeu? Isso daí a gente já sabe o que funciona, o que não funciona, o que vai ter um tempo para a gente amadurecer, um tempo de aprendizado para a gente, e o que vai... E até onde a gente consegue ir. Está muito claro para a gente, porque a gente já testou, a gente já viu o que funciona e o que não funciona. O que falta para a gente é transformar isso em um negócio, entendeu? Porque eu chego para um dono de granja e apresento para ele, olha, quanto você gasta hoje com farelo de soja? Ele vai me falar, eu gasto R$200 mil. Eu vou virar para ele, olha, você quer deixar de gastar R$200 mil de farelo de soja e aplicar esse projeto aqui e mostra o projeto para ele? Ele vai falar que quer, não é mistério. Eu vou chegar para ele com a solução e onde que ele vai conseguir o dinheiro, porque eu já tenho contato de quem resolve isso dentro do BNDES, entendeu? Então, assim, esse não é o nosso problema. Nosso problema é como fazer isso virar uma empresa mesmo. Porque é tanta coisa que dá para fazer com isso, você viu aí na apresentação, é tanta informação, tanta coisa, que às vezes até a formatação de como mostrar o produto fica muito difícil, fica complexa. É basicamente isso. Ótimo, Rafael. Perfeito. Estou vendo aqui o Pompeu também não tem nenhuma pergunta. Então, agora a gente vai vamos promover, então, Rafael e Mariana, a deliberação interna nossa aqui, depois de estar recebendo esses materiais de você, Rafael, é importante não deixar de apontar no material como que está a composição societária. Oi? Vou te enviar agora. Fez alguma pergunta, Rafael? Tá. Não deixar de colocar como que está a composição societária, para que todos nós também saibamos, tá? E aí, eu acho que é isso, certo, Gabriel? Talvez deixar explícito no documento que vocês precisam da gente. Apesar de você ter falado, deixar anotado, né? Deixar escrito bem claro. Exato. Um outro ponto que talvez seja interessante para a gente é o acesso que vocês têm aos produtores, né? Produtor de frango, produtor de peixe, a parte de piscicultura. Isso para a gente é muito importante, o Gabriel, porque o que acontece? A tecnologia pronta, validada, o que vai ser difícil para a gente vai ser bater na porta do pessoal e falar, olha, isso aqui existe, compra, você quer comprar, você quer aplicar a tecnologia, você quer fazer junto a gente, isso também a gente não tem acesso. Esse da Emater mesmo, eu consegui bater na porta, entendeu? Por sorte, encontrei uma pessoa lá que era um diretor da Emater, mas, no geral, a gente não tem esse tipo de acesso. Perfeito. Basicamente isso. Não, mas beleza, então. Eu vou enviar o material para vocês, aí vocês me informam qualquer coisa, tá bom? Tá bom, obrigado. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Mariana. Boa sorte obrigada, aí gente, com pela Nenezinha, atenção. tá? Obrigada. Tá ótimo. Tchau, obrigado. Tchauzinho. Tchau.